Eu tenho que confessar que, apesar de eu pagar de cinéfilo, fã do Kurosawa e do Tarkovsky, às vezes me bate uma vontade de assistir um filme mais leve e divertido. Além disso, eu sempre fui super fã de animações da Disney. A minha primeira lembrança de ir no cinema quando eu era criança foi quando eu assisti o Rei Leão. Chorei horrores na cena da morte do Mufasa, saí do cinema todo inchado, ranhento. Então toda vez que eu ouço falar que vai ser lançado um filme da Disney, eu já fico com uma certa vontade de assistir, por mais que o filme pareça bobo, cedo ou tarde eu acabo assistindo. E foi assim que, despretensiosamente, como sempre, eu fui assistir ao Jungle Cruise. O filme se passa no início do século XX, acompanhamos a cientista Lily Hilton, interpretada pela fantástica Emily Blunt, o seu irmão McGregor, interpretado pelo Jack Whitehall, e o capitão Frank Wolf, interpretado pelo Dwayne Johnson, ou The Rock, para os mais íntimos. Eles se juntam em uma jornada para procurar uma árvore, que, segundo as lendas locais, possui poderes curativos sobrenaturais. Quando eu digo locais, eu realmente quero dizer locais, porque isso tudo se passa aqui no Brasil. No caminho, eles ainda têm que lidar com o vilão Joachim, Prinz Joachim, gut, que é um alemão pirado, interpretado pelo Jesse Plemons, que também está atrás da tal árvore da lenda. Além disso, ainda tem uma participação não muito longa do Paul Giamatti, que é um ator que eu adoro, infelizmente não participa muito da trama. Outro personagem importante é o Aguirre, que é baseado no personagem histórico Lope de Aguirre, o conquistador que veio para a Amazônia em busca do Eldorado, e que inclusive foi retratado no fantástico Aguirre, A Cólera dos Deuses, do Werner Herzog. É interessante citar que já houve um projeto para rodar o Jungle Cruise lá no início dos anos 2000, que seria protagonizado pelo Tom Hanks e pelo Tim Allen, que trabalharam juntos na saga Toy Story. Mas enfim, o filme tem um ritmo próprio, que funciona especialmente bem nas cenas com bastante diálogo, quando os personagens estão mais eufóricos, ou no meio de uma situação mais tensa. O modo como esses diálogos correm me lembra bastante alguns filmes do Edgar Wright, que tem aqueles diálogos super dinâmicos que vão se complementando enquanto a cena é construída. O problema é o ritmo nas cenas de ação. Ele mantém essa mesma pegada, de cortes rápidos e correria, muito movimento. O problema é que às vezes isso deixa o espectador meio perdido, principalmente porque uma das coisas que mais me incomoda em relação a isso é a constante confusão nos eixos. Para quem não sabe, no cinema tem uma regra chamada regra dos eixos. No set é como se tivesse uma linha imaginária entre os dois atores. A câmera vai ficar em um lado dessa linha e os atores, o cenário, etc., fica do outro lado. A câmera só se movimenta naquele lado estabelecido, num ângulo de mais ou menos 180 graus. Mas para que serve isso? Para que quem está assistindo ao filme consiga se orientar quanto ao espaço da ação. Ou seja, eu sei que um personagem está na esquerda porque ele está olhando para a direita, e eu sei que outro personagem está na direita porque ele está olhando para a esquerda. E consequentemente eu entendo que os dois personagens estão se olhando e interagindo um com o outro. Isso faz com que eu entenda como os personagens estão posicionados no espaço, mesmo que não seja mostrado um plano mais aberto. Assim parece coisa simples, mas isso ainda é mais importante em cenas de ação, quando o personagem está correndo em uma direção, é perseguido por outro, por exemplo. Eu tenho que planejar cuidadosamente os meus planos, os meus cortes, porque se eu fizer alguma coisa errada, em um plano pode parecer que alguém está correndo para o lado contrário, e isso pode me fazer entender que um não está perseguindo o outro. Deu para entender? Claro que isso é uma regra que tem um objetivo, que é facilitar o entendimento do espaço dentro da cena. Mas digamos que o diretor está fazendo uma cena em um labirinto, por exemplo, e os personagens estão em perseguição, mas eles estão meio perdidos. O diretor pode muito bem optar por quebrar essa regra para conseguir justamente o efeito contrário, deixar o espectador desorientado junto com os personagens. E é claro que isso é só um exemplo, bem vago. Existem várias regras no cinema que estão aí para serem quebradas. Tudo depende do que o diretor quer passar com isso. O problema é que em muitas cenas do Jungle Cruise, alguns problemas de eixo atrapalham bastante a orientação espacial do espectador. Em algumas cenas um personagem meio que some, aí tu já não sabe mais se ele está participando da ação, depois do nada ele reaparece e ele está indo embora, depois no próximo corte ele está junto com outros personagens, etc. Um exemplo bem marcante foi numa cena do barco, que o Frank parece se sentar de frente para Lily. Aí ele faz um comentário sobre o desenho que ela está fazendo e eu fiquei confuso porque ele não tinha como enxergar daquele ângulo, mas quando corta para um plano aberto, mostra que eles estão um ao lado do outro. Isso pode parecer bobagem, mas dá uma bugada legal em quem está assistindo. Por menor que sejam essas quebras no meio de um filme, ele pode acabar atrapalhando a imersão de quem está assistindo. Ainda falando do ritmo, por mais que em alguns momentos ele funcione bem, como nos diálogos que eu citei antes,
E em outros momentos, principalmente nas cenas com cenários abertos, com paisagens e tal, esse ritmo continua muito frenético, o que é uma pena, porque tem um trabalho bem interessante de direção de arte, de efeitos especiais, paisagens, computação gráfica e tudo mais, mas eles não são muito bem explorados, porque sempre que a câmera abre um pouco mais para mostrar a paisagem ou cenário, os planos são realmente muito rápidos, e a impressão que dá é que o filme é meio que um trailer gigante, porque fica o tempo inteiro dando um gostinho do que vai ser, mas não dá tempo para apreciar nada. Mas talvez isso seja sinal de uma nova era, onde as pessoas têm cada vez menos tempo e paciência para assistir um filme ou outro tipo de conteúdo audiovisual. A velocidade dos cortes desse filme parece mais com a montagem desse estilo do YouTube do que com a montagem cinematográfica. Talvez eu esteja ficando velho, né? Mas em alguns momentos eu cheguei a ficar tonto com tanto corte, tanta variedade de ângulos. Falando nesse tipo de conteúdo, não faz muito tempo que o Scorsese deu aquela declaração que gerou toda aquela polêmica, né? Onde ele disse que filmes de super-herói contemporâneos são mais parecidos com parques de diversão do que com cinema. Inclusive eu entendi a frustração da galera que é fã desses filmes. Eu também assisto todo filme de super-herói que é lançado, mas eu entendo totalmente o que o Scorsese quis dizer. E eu acho que o Jungle Cruise também se encaixa nesse grupo de filmes. E nesse caso, especificamente, fica difícil negar, até porque, para quem não sabe, esse filme foi inspirado em um parque temático da Disney World. Ou seja, talvez o objetivo dele seja se aproximar mais de um parque de diversão do que do cinema como definido pelo Scorsese. E eu acho que essa é a única maneira desse filme funcionar. Ele é um filme que é para ser levado na brincadeira, é divertido, tem bons efeitos visuais, tem momentos bem engraçados. E quando a trama começa a ficar morna lá pela metade do filme, tem um pequeno plot twist que anima as coisas de novo. E no final das contas a gente percebe que esse filme parece muito um desenho. Ele tem uma dinâmica e um modo inventivo como os personagens lidam com as situações de perseguição, de briga, utilizando objetos do cenário e até efeitos sonoros que são bem marcados e bem caricatos. Ele é um filme divertido para assistir com a família, tem uma pegada infanto-juvenil que agrada a um público jovem, e talvez esses pontos que eu destaquei como negativos, a quantidade enorme de cortes e ritmo frenético, não sejam um problema para essa geração, porque ela está acostumada com o conteúdo que rola nas redes sociais hoje em dia. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistirem e até a próxima. Valeu!